Ok, agora na prática vamos demonstrar aqui a construção de um teste em cima de uma classe, né, que vai ter métodos de uma calculadora. Dois métodos simples, né, de somar e subtrair, só para a gente entender como criar testes. Primeira coisa a se fazer aqui é a gente baixar aqui o software do NUnity, porque no caso o Visual Studio, na versão completa, ele já traz uma ferramenta de teste, né, que é o Test Drive-In. Como no nosso caso estamos utilizando a versão Express, ela não tem suporte a nenhuma ferramenta de testes e nem permite que a gente acople, né? A gente forneça lá, quando ele executar, para ele chamar um executável de fora, um outro programa, né? A partir do Visual Studio. Então também não é possível fazer isso no Express. Então nós vamos ter que utilizar aqui utilizar o software do NUnity, tá? Então com a diferença que ao invés de usar só o Visual Studio, teremos que usar um aplicativo externo, né, para poder gerenciar os nossos testes, caso é o NUnity. Dentro da página aqui do NUnity, do nunity.org, dentro de Downloads, vamos baixar aqui a versão mais atual. Após ter baixado a versão mais atual, você vai executar, vai notar que vai abrir aqui essa aplicação aqui com essa cara, que é o NUnity. Beleza, após ter instalado o NUnity, vamos aqui criar o nosso projeto. Primeira coisa é criar um projeto tipo Class Library, que vai ser responsável pelos nossos testes. Vamos chamá-lo de rp.testes. Dentro dele, vamos criar também uma classe que será responsável pelos nossos testes. Calculadora teste. Então, essa classe aqui que vai ser responsável por gerenciar os testes da nossa calculadora. Até o momento, né, nós não definimos nada para que ela seja percebida como um teste, uma classe de teste. Então vamos aqui adicionar a DLL para o framework do NUnity. Essa DLL ela vai vir dentro do arquivo lá onde está instalado o NUnity. Então dentro de programas, arquivo de programas, vai ter uma pasta lá, NUnity. Dentro da pasta bin.net vai ter lá uma pasta framework, e dentro da pasta framework vai ter aqui só a DLL do framework. No nosso projeto já separei uma pastinha lib que vai ter essa DLL, então você pode puxá-la de lá, mas caso, só para você entender, né, para saber de onde a gente tirou essa DLL. Certo, então vamos aqui adicionar a referência para a DLL do framework. Dentro aqui da pasta do projeto que eu criei. Pronto, adicionei a referência da DLL do NUnity. Agora, para essa classe, para o compilador do NUnity saber que essa classe teste, temos que decorar essa classe com uma propriedade. Essa propriedade aqui, test fixture. Então, vamos adicionar a referência dentro da nossa classe. Então, a nossa classe está criada. Então, o objetivo da gente aqui é criar uma classe que vai gerenciar teste da nossa classe calculadora e os métodos, né? No caso vamos ter dois métodos, o método de somar e o método de subtrair. Então vamos criar aqui um método de teste que vai gerenciar o nosso método de somar. Vamos lá criar um método public void somar. E os métodos também é necessário você setar uma propriedade aqui chamada de teste. Então o compilador do NUnity, para ele saber que isso é um método de teste. Então vamos seguindo aqui os princípios do TDD, vamos construir aqui um teste que irá falhar. Vamos aqui criar uma instância aqui de uma classe que nem foi implementada, nem existe, que não foi nem criada. Então ao tentar compilar, executar aqui essa classe, e nem vai compilar, nem vai executar, porque essa classe nem foi criada ainda, nem existe. Então, nossa primeira fase aqui, nosso teste nem tem como testar, porque essa classe nem compilou. Então vamos aqui criar um novo projeto que vai ter a nossa regra de negócio, nossas classes, para a gente testar, né? Vamos aqui adicionar um novo projeto, vamos salvar primeiro aqui. Vamos chamar ele de rp.bll, que vai ser a regra de negócio. Ok. Vamos adicionar uma nova classe. Vai ser a nossa classe calculadora, como a gente criou lá, como a gente estava chamando lá, mesmo nome. E agora vamos setar essa classe como pública
E dentro do nosso projeto de teste, nós temos que botar aqui a referência para esse projeto que criamos. Certo? Agora sim, nós conseguimos aqui. Se a gente tentar executar, vai perceber aqui que a gente teve uma mensagem aqui, né, de output. É porque não tem nenhuma classe, algum projeto que tem um arquivo executável. Eu tinha falado, né, que o Visual Express ele não tem suporte para a gente poder chamar um executável externo. Se a gente tivesse essa possibilidade aqui, a gente poderia chamar o NUnit. Ao executar, a gente estaria executando o NUnit. Então, como a gente vai poder fazer para usar o NUnit? Ao clicar aqui, quando eu cliquei aqui no executar, dentro do nosso testes aqui, na pasta bin, no debug, ele criou aqui as DLLs. Então ele criou aqui a DLL de teste. Então a partir dessa DLL de teste, que nós vamos referenciar lá no NUnit para ele poder validar os nossos testes. Então vamos abrir o NUnit, vamos aqui Open Project e vamos procurar lá a nossa DLL. Então ele já está dentro aqui do diretório aqui onde está o arquivo, dentro de testes, ftestes bin debug. Então vamos abrir a DLL de testes. Podemos perceber que ele já traz aqui o esquema aqui do nosso projeto, né? Temos aqui o rftestes, calculadora de teste, e temos aqui o nosso método lá somar. Se a gente der o run aqui, ele vai executar o teste e não retornou nenhuma falha, né? Então vamos voltar aqui para a nossa implementação. Vamos fazer nosso teste falhar aqui. Então vamos tentar fazer esse teste falhar. Vamos chamar aqui pc.somar, que nós vamos passar aqui dois números. Aqui 3, 4. Então se a gente tentar aqui, esse teste nem irá compilar, pois ele nem foi implementado ainda esse método lá dentro da classe somar. Então vamos implementar esse teste aqui dentro de somar. Vou criar aqui o método. Criei aqui o método public. Somar, ele está reclamando aqui que a gente não botou nenhum retorno. Não vamos se atentar aqui, vamos só fazer o teste funcionar, né? Vamos, por exemplo, botar aqui para retornar um valor 2 no caso. Então não é a forma correta ainda, é só para a gente fazer o teste passar. A gente perceber aqui agora, ele vai executar. Agora a gente vem vir aqui do NUnit, vai perceber que ele, vamos tentar aqui, ele não deu nenhum erro, nenhuma falha. Então como a gente pode trabalhar melhor com o NUnit? Dentro do NUnit nós vamos ter aqui uma biblioteca chamada de assert. Dentro desse assert que vamos ter que conter vários métodos para poder executar os nossos testes. Não vou entrar muito em detalhes aqui dentro do assert, vai ficar para você dar uma pesquisada sobre o NUnit e os assert, né, os métodos que contém dentro do assert. Então vamos fazer aqui só um teste básico para a gente poder, vamos comentar aqui primeiro isso aqui só para a gente entender como funciona o assert, né? Tem aqui, nós temos um método chamado areequal, né, que ele vai trazer para mim, vai fazer uma comparação e caso essa comparação não seja correta, não seja verdadeira, ele vai ocorrer um erro, né, vai dar um erro no teste. Então vamos ver aqui só para a gente executar. Vamos dar se 2 é igual a 3, bem simples, né? Ok. Aqui ele vai compilar dentro do nosso programa. Vamos dar podemos perceber, né, que vai ocorrer um erro, que ele esperava 2, mas veio 3. Então ele faz aqui a comparação dos dois parâmetros que a gente passou. Então vamos agora utilizar isso de acordo com o método que nós criamos. Então vamos pegar aqui o método somar e vamos jogar ele aqui dentro. Vamos corrigir aqui. Certo. Vamos aqui executar. Só para ver aqui como é que vai acontecer, qual erro que ele vai dar. Correto, né? Então, como a gente perceber aqui que está um valor 2 e a gente passou dois parâmetros aqui de 3 e 4 para o nosso método somar. Só que lá no nosso método a gente botou para ele retornar 2. Então, por isso que ele deu o teste correto, né? Porque ele esperava 2 e foi passado 2. Aqui ele não apareceu, mas a gente pode perceber isso. Então agora vamos refatorar, vamos melhorar o nosso código. O que o nosso código tem que fazer? Ele tem que receber dois números inteiros e retornar a soma desses dois números, né? Vamos botar aqui um return
A mais B. Então, agora sim a gente refatorou, a gente implementou a forma correta. Então, pode dar uma implementação simples, mas aqui o que a gente está querendo, né, que ele recebeu dois parâmetros, retorna uma soma desses dois números. Então, isso aqui já está implementado da forma correta. Então, vamos aqui compilar. Ele vai compilar aqui no nosso software e vai dar um erro, né? Por que deu esse erro? Porque ele era esperado 2, mas recebeu 7, né? Porque a soma de 3 mais 4 foi 7. Se a gente passar aqui, né, a soma de... Vamos botar um valor mais alto aqui para a gente poder... 8. No caso, vamos passar aqui 4 mais 4. Vamos compilar. Vai compilar aqui o software. E aí, nosso teste passou, né? Ele foi passado, foi esperado o 8 e 8, né? Como a gente pode verificar aqui. 8 e 8, então nós podemos garantir aqui que o que a gente estabeleceu para o nosso método está cumprindo, que é o que? Receber dois números inteiros e retornar a soma desses dois números. Agora vamos criar aqui o método de subtrair, né? Outro método bem simples. Vamos criar aqui, decorar ele como teste, primeira coisa. Criar aqui o método public void subtrair. E vamos fazer a mesma coisa, né? Vamos aqui instanciar a nossa classe calculadora. Certo? Vamos tentar aqui o assert, né? Só como vai funcionar, para a gente exemplificar. O assert, como é que vai funcionar? Vamos usar o mesmo método aqui, equal, que ele vai retornar aqui, fazer a comparação. No caso, a gente vai se subtrair, né? 7 menos 4 vai ser igual a 4 menos 1. Vamos ver se esse teste aqui vai falhar ou vai executar, vai passar. Vamos executar o teste. Vamos ver aqui. Podemos perceber que ele automaticamente ele já identificou aqui o nosso teste subtrair. Vamos aqui dar no caso, vamos selecionar aqui o método acima, né? Se a gente selecionar em cima do método, ele vai testar só aquele método. Ok. Ok, então como podemos perceber aqui o nosso teste, ele passou, tá? Mas se no caso a gente mudar aqui um valor e executar, sempre vai ter essa mensagem aqui, como a gente não temos um executável, né? Agora podemos perceber que falhou, né? Ele era esperado um 4, mas obtemos aqui um 3. Então, o nosso teste falhou. Agora vamos aqui implementar o nosso teste. Esqueci só para a gente demonstrar aqui como terá que ser feito. Vamos chamar aqui, botar um valor, vamos estar aqui nosso método C, ponto, subtrair. Nosso método subtrair também vai receber dois parâmetros, dois números inteiros, e ele vai fazer a subtração com esses números. Então a gente chamou aqui o nosso método, vamos perceber que nem vai ir a compilar, então a gente vai retornar lá para o nosso ciclo. Então o nosso método não compilou, vamos vir aqui dentro da nossa classe calculadora e implementar o mínimo para que ele possa compilar. Então criei aqui o método subtrair, vou fazer da mesma forma, mas ele retornar aqui um número qualquer, só para ele testar, se ele passar o teste funcionar. Então a gente vai... Então, podemos perceber que ele não está mais acusando aqui. Se a gente tentar compilar, ele vai compilar. Vamos aqui vir no InUnit testar. Certo, a gente botou lá, ele era esperado um 2, mas retornou um 4, como a gente botou aqui na mão. Então vamos fazer aqui o teste passar. Ok, botamos aqui um 2. Vamos ver o nosso método passou. Então conseguimos fazer o nosso método passar. Agora vamos implementar aqui, vamos refatorar, melhorar esse código, né? Qual é o nosso objetivo? Passando um parâmetro, ele faça a subtração. Então passando dois parâmetros, ele vai subtrair esses dois parâmetros. Um teste bem simples também. Então dentro do que a gente está querendo, que é passar um parâmetro subtrair, então ele vai atender. Então podemos dizer que nosso método está bem implementado, se for pensando nesse sentido. Certo. Agora vamos tentar aqui
executar aqui e ver que se vai funcionar o nosso teste. Então a gente passando aqui um 2, a gente vai ver se a subtração de 2 por 2 vai ser igual a 2. Então, esperado era 2, mas foi passado 0. Então, nosso teste falhou, né? Então, vamos tentar aqui agora mudar os valores. Ok. Vai compilar. Agora o nosso teste passou. Então, a gente pode garantir aqui que está sendo executado o que foi proposto. Então, a nossa soma quanto a nossa subtração, os dois testes aqui passaram. Então esse primeiro passo aqui, esse primeiro projeto, era só para a gente poder ter uma visão assim e entender como programar com o NUnit, né? No caso, utilizando o TDD, sendo orientado a testes. Bem simples, mas quisemos passar aqui como funciona e o entendimento de como utilizar os testes. Agora, no próximo passo, nós vamos implementar o teste de dados, né? A gente inserindo e consultando dados de um banco de dados, ok?